Uma estatística que a população precisa considerar. 30% dos casos de câncer, todos os tipos de câncer no Brasil, 30% são de pele. Exatamente porque o país é um país tropical. Estamos no mês de dezembro, vem aí o verão e a campanha continua de prevenção ao câncer de pele. Temos novidades com relação à proteção. Confira nesta matéria. Uma medida específica de protetor solar é aplicada de forma padrão numa área pré-determinada da pele de uma voluntária. Depois é usado um aparelho que simula o efeito dos raios do sol, também por um período pré-estabelecido. Todos os protetores solares certificados pela Anvisa passam por uma série de testes como esses antes de serem vendidos. Por isso, as fake news que circulam na internet defendendo o uso de bronzeadores caseiros, porque os protetores químicos provocariam câncer, são mentiras. É o que garante este dermatologista, que há 22 anos se dedica a essas pesquisas. Os protetores solares modernos são muito bem balanceados entre proteção UVB e UVA. Então, é claro que a gente não recomenda que as pessoas exagerem a exposição ao solar porque estão com protetor solar na pele. Mas todas as publicações científicas garantem que o protetor solar diminui o risco ao câncer de pele, não aumenta. Apesar de todas as comprovações científicas, o fato é que o brasileiro usa pouco protetor solar. Algumas vezes por causa do preço, muitas por esquecimento ou falta de hábito. Muito raramente, só se eu estiver na praia, tiver muito sol assim, mas aqui não. Eu costumo usar só na praia ou na piscina. Às vezes eu esqueço, confesso. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia constatou que apenas 1 em cada 4 pessoas usa com frequência o protetor e, mesmo assim, não da forma ideal. Segundo o médico, precisamos aplicar o equivalente a 1 xícara de café de protetor solar em todo o corpo. Mas as pessoas usam, em média, apenas 1/3 disso. Não sabia. E agora eu vou ter que fazer certo. O câncer de pele é uma das consequências da exposição excessiva ao sol. A cada ano, são 180 mil novos casos no Brasil. A boa notícia é que um aplicativo de celular está sendo desenvolvido para nos ajudar nessa relação de amor e risco com o sol. A novidade, que deve ser lançada no verão do ano que vem, promete até nos orientar sobre a vitamina D que nosso corpo precisa fabricar com a ajuda do sol. Esse aplicativo ele tem um pequeno dispositivo que vai ser desenvolvido para talvez colocar como uma pulseira e ele vai pegar dados do satélite sobre radiação ultravioleta em tempo real, exatamente naquele lugar e naquele momento. E baseado nesses dados e baseado nas características de pele daquela pessoa, ele vai dar toda a orientação. O que a gente espera é uma relação saudável com o sol. A gente não precisa ficar fóbico com medo do sol, mas a gente tem que saber quando se proteger na dose certa. Momento Saúde, toda terça-feira, nosso convidado especial, o médico geriatra, Dr. Rigolin. Dr. Rigolin, boa noite. Estamos ainda na campanha de prevenção ao câncer de pele. Dezembro Laranja. Boa noite, Dr. Rigolin. Sim, eu sou grato mais uma vez, todas as terças aqui no Momento Saúde, com esse papel, fazendo vários modos de promoção de saúde. E mais um desses é o Dezembro Vermelho, o Dezembro Laranja, que é a prevenção do câncer de pele. A matéria que vocês acabaram de assistir, ela dá essa importância, né, do uso, embora ela divide a dificuldade do uso do protetor solar, a proteção, esse que você compra na farmácia ou no supermercado. Ela acha, a análise da matéria, que a questão financeira e a questão do esquecimento. Eu vejo, na minha realidade, que é a questão financeira que mais pesa. Vocês imaginam, a quantidade de proteção é grande, uma xícara, quantidade de uma xícara de café, então ele fica caro. Um tubo, um frasco desse, 200 ml, ele vai numa férias, em menos de umas férias. Então é difícil sim para o brasileiro manter o uso do proteção. Eu gostaria de reforçar aqui a ideia que eu já havia falado na última terça-feira, a ideia de fuga mesmo do sol. Eu vi que no final da matéria
o entrevistado, o professor, fala que a gente não deve ter essa questão fóbica do sol. Mas, ao mesmo tempo, sem fugir do sol de maneira fóbica, mas fugir do sol, sim, como uma maneira de proteção, inclusive do envelhecimento da pele, sofrimento da pele e também do câncer de pele. Então você deve usar, porque aí fica mais econômico, você usar mangas compridas, bonés, chapéu, sombrinhas e fugir do sol, procurando sombras, exposição, e que se você vai para a praia, procurar proteção com sombras do sol. E a exposição ao sol, se for inevitável, for para a prática de esporte, você deve usar o seu protetor solar e lembrar que ele tem hora de vencimento. Então você deve ler e ficar atento com a hora de vencimento, que o vencimento cai à medida que, se você ficou suado ou se entrou na água, ele cai o tempo de proteção. Então fica atento. Em relação, Zé Henrique, ao aplicativo, eu não vejo com grande perspectiva, assim, porque tem muita variação e o aplicativo acaba sendo você ficando escravo, às vezes, do aplicativo. E ele ajuda, mas pode também atrapalhar em alguns casos. Por exemplo, tem um aplicativo para lembrar as pessoas de beberem água. E aí eu já vi casos de pessoas que usam, na tentativa de usar o aplicativo para beber água, que ele lembra a pessoa de beber água, ele acaba incomodando e criando uma obsessão para tomar água. Eu gosto de dar dicas mais simples até do que um aplicativo. Bem, por exemplo, aproveitando sua presença, época de férias, das festas, Natal, Réveillon, muita gente vai viajar, sempre há preocupação dessa época do ano. Acidentes de trânsito, excesso de bebida alcoólica, má alimentação, alimentação errada, abusando da alimentação, afetando também os idosos e até os casos de afogamentos nesta época de verão, doutor Rigoli. Sim, uma grande preocupação. As férias devem ser um grande motivo de repouso, de reflexões, de aproveitar, é um grande momento. E ela, junto com isso, que o Zé Henrique lembrou bem, essa mistura de bebida alcoólica, o excesso em alimentação e descuido em relação principalmente a crianças ou adultos mesmo, que não conhecem, às vezes, a prática da natação e expõe. Então é um momento que aumenta o risco de afogamentos, aumenta o risco de acidentes por relação à bebida alcoólica, aumenta o risco de jeca, que é gastroenterite, que é contaminação alimentar. Então vocês devem ficar atentos, a população deve ficar atenta. Em relação ao afogamento, eu gostaria de chamar a atenção de dois grupos, que é as crianças, o afogamento dividido em faixas etárias, o afogamento em casas, em piscinas de crianças pequenas. O meu alerta é assim: quando você vai numa casa que tem piscina com a sua criança pequena, até 2 anos, fique atento quem é que assumiu a responsabilidade de olhar aquela criança, ou a casa que tem a criança. Quem é o responsável? Porque a grande armadilha, Zé Henrique, às vezes é a pessoa: eu achei que o fulano estava olhando e o fulano achou que o ciclano estava olhando a criança. Então, antes de chegar na festa, antes do momento ali exato, assumir a responsabilidade do risco de olhar a criança com risco de afogamento. Isso em piscina, mas existe acidente de afogamento até de criança pequena, tem em piscina de plástico ou banheira. Esse é ficar atento. Em relação aos adolescentes, atenção com cuidado com o mergulho de água rasa, que é o acidente de cabeça. Os adolescentes ou crianças que não conhecem esse risco, que é o mergulho de cabeça. Então, jamais mergulhar de cabeça em local que você não conhece, que não vê o fundo, e mesmo, às vezes, em piscina, crianças que não identificam
o risco do mergulho de cabeça, que é o grande trauma de mergulho de cabeça, mergulho de acidente por mergulho de água rasa, é a secção de medula, onde pode levar a tetraplegia. Então, esses dois cuidados. E a bebida, né, Zé Henrique, que também a bebida somada a tudo isso faz esse estrago todos. E aí as férias, que era para ser um grande momento, passa a ser um grande momento de lazer, passa a ser um grande momento de tragédia. Eu gostaria de desejar a todos boas férias. Hoje, como eu venho todas as terças-feiras, e agradecer ao Zé Henrique, a TV, e esse momento do 4 Notícias, de poder aqui prestar as minhas dicas, meu tempo, porque essa é a minha missão, de quem sabe com as minhas dicas diminuir o sofrimento humano. E desejar a todos um bom final de ano e pedir a Deus que ano que vem, Zé Henrique, a gente continue, né, aqui no Momento Saúde, e que foi uma satisfação, Zé Henrique, estar aqui essa parceria com você no 4 Notícias. Ok, obrigado, doutor Rigolin, e até a próxima com o Momento Saúde. E com ele estamos fechando mais essa edição do 4 Notícias no futebol, comemorando a virada do Flamengo em cima do Al Hilal da Arábia Saudita. O Flamengo está na final do Mundial de Clubes no próximo sábado. Será contra o Liverpool da Inglaterra ou Monterrey do México? Amanhã vamos saber contra quem o Flamengo vai jogar, nesta quarta-feira. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.